Vamos abrir Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. Glórias. Altíssimo, em nome de Jesus. Pai, que eu falo a tua palavra e a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Malaquias 3:10. Diz: e trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Trazer o dízimo à casa do tesouro, trazer uma oferta a Deus. Você está a fazer muito mais do que uma simples oferta. Você não só está a honrar o Altíssimo, como está a pôr Deus à prova. Porque Ele diz, porque eu vou-vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que devenha a maior abastança. Garantidamente Ele diz que nos vai abençoar. Deus diz, aqueles que me honrarem, eu os honrarei. Eles estão a dizer, Deus está a dizer, que espera de nós que cumpra a sua vontade, no nome de Jesus. Amém. Então vamos semear, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Como o sol brilhará, ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no terreno e crer em Ti. Sabemos que nada nos vai faltar nunca, porque confiamos em Ti, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Quem estava de pé, claro. Romanos 10:8. Vamos abrir em Romanos 10:8. O título é Fala. Uma das coisas que Deus mais quer que nós entendamos é que, assim como Deus nos fez à sua imagem e semelhança, fez-nos à imagem de Deus e semelhança em tudo. Deus criou coisas falando a existência. Lá no princípio, em Gênesis, ele diz, haja luz e houve luz. E nos ensina a nós também a fazer o mesmo. A falar em existência as coisas que não são. Porque o nosso Deus é assim que opera e quer nos ensinar também a fazer assim. Veja que está aqui escrito, Romanos 10:8, mas que diz, a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Ela tem que estar na nossa boca, mas tem que estar também no coração. Nós só conseguimos descer qualquer palavra no nosso coração desde que possamos ouvir repetidamente. Só assim ela desce ao nosso coração. E então quando falamos, não falamos a dúvida, a descrença, falamos a fé.
fé é confiança em Deus, que Ele vai operar a nosso favor em todas as situações. Há pouco tempo eu vi um vídeo de um homem que Deus lhe disse para ele ir para umas bombas de gasolina. Ele foi para as bombas e estava a encher o depósito de gasolina, mas ele estava a sentir que daquelas bombas de gasolina ele tinha que ir ter com alguém para lhe pagar a gasolina. E ele estava a encher, parou de encher e foi ter com uma senhora que lá estava, porque ele sentiu que era aquela senhora, chegou ao pé dela e disse: olha, minha senhora, desculpe estar a incomodar, mas eu senti por Deus que devia de pagar a sua gasolina. Quando ele disse isso, imediatamente a senhora começou a chorar. Desabafou um pouco da vida dela, mas começou a chorar e ele diz: você foi mesmo enviado por Deus. As coisas só acontecem àqueles que crerem. Eu uma vez estava a sair de casa, ainda trabalhava como guarda noturno, e por descuido meu, não sei o que aconteceu na altura, por descuido meu, eu não tinha dinheiro no banco, não tinha dinheiro comigo, a minha esposa também não tinha dinheiro, e eu precisava de meter gasolina, gasóleo, na altura gasóleo. Eu disse: eu não sei como é que vou trabalhar, mas olha, senhor, eu vou. E fui. Fui até lá, fui à esquadra, saí da esquadra. Quando estava a rodar na minha zona, eu não tinha, eu olhava para o ponteiro, eu nunca vi aquele ponteiro descer tanto. Eu não tinha. E Deus disse-me: vai para as bombas. Eu disse: o que é que eu vou fazer para as bombas? Eu não tenho dinheiro. Vai para as bombas. E quando eu cheguei, encostei à bomba, ainda estava dentro do carro, e eu senti: telefona a tal pessoa, porque ele me devia dinheiro a mim. Telefona a tal pessoa. E eu agarrei, telefonei e disse-lhe assim: olha, desculpa lá, olha, é que eu estou aqui nas bombas de gasolina e eu não tenho aqui dinheiro. O problema é que ele não sabia que eu não tinha dinheiro nem aqui, nem em lado nenhum, não tinha dinheiro. Mas eu disse só: eu não tenho aqui dinheiro. Epá, e posso meter e tu vens cá pagar? Podes, põe 25 euros na altura. Eu saí do carro, agarrei na mangueira da bomba de gasolina e quando estava a ir colocar no carro para abastecer, Deus disse-me assim: era bom que confiasse em mim. Glória a Deus por tudo o que Ele fez, mas aquelas palavras doeram-me tanto. Deus estava a dizer que eu não estava a confiar nele. E quantas vezes nós não fazemos isso na nossa vida? Quantas e quantas vezes não vem um problema a nível financeiro, a nível de saúde, a nível de qualquer coisa, e em vez de recorrermos a Deus, dar glórias a Deus porque aquele assunto já está resolvido, nós ficamos tristes, desfalecemos e Senhor, agora, logo isto, agora. E Ele diz: era bom que confiasse em mim. Às vezes há coisas que vêm para as nossas vidas, ou pessoas que entram nas nossas vidas, que às vezes nós não entendemos. Eu, principalmente ao princípio, achava que toda a gente que ia à igreja que eram boas pessoas e que faziam as coisas honestamente e tudo mais. E eu não estou a dizer que grande parte delas não sejam assim.
Nós temos que ver aquelas pessoas que vão à igreja é porque precisam de ajuda e têm alguma área das suas vidas que não está a funcionar. E mesmo aquelas que não que vão e têm tudo a funcionar, elas precisam de Cristo. Elas precisam de Deus. Assim como eu preciso. Toda a gente precisa. E eu confiei em algumas pessoas na altura e tive problemas por causa de confiar em algumas pessoas. Perdi dinheiro na altura, mas esse dinheiro pouco importa, não é? O mais importante é que eu orava e não percebia o que é que estava a acontecer. E tudo tinha a ver com a pessoa com quem tinha confiado. Se você quer andar com Deus, a primeira coisa que você deve aprender é buscar a Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Se você vai fazer qualquer coisa, busca Deus primeiro. Saiba qual a vontade de Deus em relação àquele assunto. Saiba o que é que Deus quer fazer para a sua vida. Primeiro, antes de você fazer seja o que for. E então, você vai ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Você diz, não, mas eu estou a buscar a Deus e eu não obtive resposta, eu não sei nada ainda. Então espere em Deus. Mas o assunto tem que se resolver já. Se há qualquer coisa que é para resolver muito depressa, ouça, digo-lhe já, e esse assunto volta para trás. Não vai em frente. Você tem que esperar em Deus e saber de Deus o que é que deve fazer. Porquê? Para você ser abençoado. Eu lembro-me de um irmão nosso, falou comigo e dizia assim, eu quero comprar um carro, e o carro que ele ia comprar era na altura de 2 lugares, só de 2 lugares, que era um carro, aqueles que chamam de comercial, ou derivados de turismo, não sei bem como é que se chama agora. Portanto, era um carro que tinha uma rede ao meio e da parte de trás era só carga e só tinha 2 lugares. E ele estava para comprar um carro desse e andava a ver o que é que ele ia comprar e andava a pessoa que queria vender não parava de o chatear, não parava de ligar para ele comprar não sei o quê. E eu disse, eu disse-lhe a ele, tu tens de esperar em Deus para saber o que é que Deus quer. O que é melhor para ti. Sim, mas ele está a continuar a fazer pressão, ou se está a fazer pressão, isso nada tem a ver com Deus. Deus não faz pressão em relação a nada. Diz-lhe que não. E ele assim fez. E ele acabou por comprar um carro de 5 lugares, exatamente aquilo que ele queria, como ele gostava e tudo. O nós esperarmos em Deus, só vamos ter bênçãos em relação a isso. Isto um pouco àquilo que é o título da mensagem, mas não foge, porque alguém precisa ouvir isto. Entenda uma coisa. Todos nós, amamos a Deus e buscamos a Deus. Todos nós. De uma forma ou de outra, todos estamos a fazer isso. Mas entenda que há o único caminho, a verdade e a vida é Jesus. Ele é o caminho. Então vamos acertar a nossa vida com o que Deus nos mostra na sua palavra, para que possamos prosperar. Mas há uma área que é muito importante na nossa vida, que nós temos que aprender a dominá-la. E isso é a nossa boca. O que falamos. Temos que ter muito cuidado com o que falamos. Muito cuidado. Por quê? Assim como Deus falou, Deus haja luz, nós podemos criar situações com as nossas palavras. E aqui é que está o problema. Podemos criar situações boas para nós, ou podemos criar situações más para nós.
Cada vez que qualquer pessoa sente uma dor e fala essa dor, essa pessoa está a estabelecer na sua vida essa dor para sempre. Porquê que nós, sem querer, fazemos isso? Porque às vezes não é por maldade, nem queremos nada com isso, mas fazemos. Por vários fatores. Porque estamos a sentir a dor. E porque estamos a sentir a dor, acreditamos na dor. E porque acreditamos, falamos. E quando falamos, criamos o problema maior ainda para as nossas vidas. Cada vez que sentimos a dor, mas confessamos o que Deus diz, que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e para os seus pisos já fomos sarados. A dor é obrigada a sair. Não fica estabelecida em nós. Não fica em nós. Deus, quando viu a terra, ela era vazia e sem forma. Mas ele não falou o que estava a ver. Ele falou o que queria. E aconteceu o que queria. Da mesma forma, nós temos que falar o que queremos, não o que estamos a sentir, não o que estamos a ver. Não o que está a passar na nossa vida. Eu quero-lhes mostrar alguns versículos bíblicos que o vão ajudar nesse aspecto. Vamos a Jó 15:6. Jó 15:6. Onde é que fica Jó? Antes de Salmos. Salmos, que é mais ou menos o meio da Bíblia. Portanto, eu disse Jó 15:6. Jó Jó 15:6. E diz aqui, desculpa. Jó 15:6. Se a tua boca que condena, e não eu, os teus lábios testificam contra ti. Neste mundo, habituarmos muito a andar negativamente perante as situações. Acreditamos mais facilmente no que é negativo do que nas bênçãos que Deus propôs para nós. Mais facilmente acreditamos no mal do que no bem. E porquê tudo isso? Por causa da vida como temos vivido, por causa das coisas que têm acontecido em nós, por causa de quantas e quantas vezes já não ouvi pessoas a dizer e a pensar, e eu próprio já não pensei, claro, antigamente, não agora, que mal é que eu fiz a Deus para isto estar a acontecer. Mas não é Deus que é o nosso problema. Somos nós próprios. As situações vêm à nossa vida para quê? Para nos tentar derrubar. Mas nós temos que entender que temos um Deus que é por nós. E se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. Então temos que entender que Jesus já fez tudo por nós. Tudo. Ele fez tudo em relação à vida e à piedade. Ele fez tudo. Então se Ele fez tudo, nós temos a capacidade de mudar as circunstâncias a nosso favor. Falando o que queremos, não o que estamos a sentir ou o que estamos a ver. Porque assim fazemos mudar tudo na nossa vida.
Eu lembro-me de uma pessoa uma vez dizer, não, eu não vou mentir, eu tenho que dizer o que me está a acontecer. É exatamente quando você vai a um restaurante. Você vai a um restaurante e fala o quê? O que lhe está a acontecer. Você chega lá e diz, tenho fome. Está bem, mas e? Não, tenho fome. E o empregado vai-se embora e você vai continuar com fome. Você chega ao restaurante e não diz que tem fome. Até pode dizer, mas diz o que quer comer. E o empregado traz, quando você acaba de comer, paga, vai-se embora e está tudo bem. Na sua vida funciona da mesma forma. O que é que você anda a falar? O que é que você anda a falar? O que é que você anda a falar da sua saúde? O que é que você anda a falar das suas finanças? O que é que você anda a falar sobre os objetos que estão em sua casa? O que é que você está a falar sobre o seu carro? O que é que você está a falar do seu trabalho? O que é que você está a falar? Mas você não entende, as coisas não estão bem. Eu já percebi que não estão bem, mas você vai continuar a falar que não estão bem e elas vão continuar a não estar bem. Enquanto você agarra e começar a dizer obrigada, Pai, e glórias a Deus pelo trabalho que eu tenho, Ele é uma bênção, corre sempre tudo bem, funciona sempre tudo bem, eu sou abençoado por Ele, ricamente abençoado, pois até já me aumentaram a ordenada em nome de Jesus. Eu sei que alguns estão-se a rir. Mas o que é que você quer? Quer a bênção ou quer a maldição? Veja o que está aqui escrito. Eclesiastes 5:2. Eclesiastes 5:2. É um pouco mais abaixo. É Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes logo a seguir. 5:2. O cuidado que nós temos que ter em todas as palavras que falamos. Veja o que está aqui escrito. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Cuidado com o que estás a falar. O que é que nós estamos a dizer sobre a nossa saúde? Estamos a falar bem ou estamos a falar mal? O que estivemos a falar é o que vamos receber. Você pode dizer, não, mas eu estou a ir ao médico tal, ou médico tal, ou outro médico assim, e não sei o quê. Sim. E quando chegar lá eu tenho que falar, correto? E isso está tudo correto, você tem que falar, tudo bem. Mas de resto, na sua vida, para pessoas, inclusive, que nada tem a ver com medicina, nem tem nada a ver consigo, o que é que você fala? A pessoa que você está a falar pode ajudar o seu problema? Não. Então por que é que você está a contar as coisas? Por que é que você está a falar? Por que contar toda a gente? Para quê? Vai-lhe dar solução alguma? Não. Então? Você e Deus é a maioria. A decisão para a sua vida vai partir principalmente de si, porque Deus quer abençoá-lo constantemente. E só vai fazer quando conseguir. Quando conseguir, sim, quando conseguir. Quando você e eu não impedirmos. Cada vez que nós falamos o mal, continuamos a falar o mal, Deus não pode fazer o bem, porque você acredita no mal e fala o mal. Deus, que quer ajudá-lo para o bem, precisa que você fale o bem para que Ele possa operar no bem na sua vida. Simples.
Isso tem a ver com saúde, tem a ver com finanças, tem a ver com todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, na escola, em todo o lugar, seja onde for. Mas você não está a perceber, isto agora está a acontecer isto. E você vai dizer exatamente o que quer. Não, na escola agora está a haver problemas. E você vai dizer, não, obrigada, pai, que eu estou numa escola onde nunca há problemas. Pelo contrário, as pessoas ajudam-se todas sempre umas às outras. E você vai se rir. Alguns vão se rir. Não, mas isso na escola não é bem assim. Eu sei que não é bem assim. Mas você vai começar a falar e as coisas vão ficar assim, no nome de Jesus. O que você decretar na terra será decretado no céu. O que você não decretar, não vai acontecer. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Porque é a sua vontade. Deus nunca tirou o livre-arbítrio nós decidirmos sobre a nossa vida. Se nós acreditamos mais no mal e falamos mais no mal, nem Deus pode mudar as coisas. Mas se você falar o bem, se você for zeloso do bem, o bem vem até nós. Por isso o cuidado que nós temos de ter com as palavras. Temos de ter um cuidado muito, muito, muito grande. Entenda uma coisa, nós que somos cristãos, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nós foi-nos dado o poder de ser feitos filhos de Deus. Ao nos poder tornarmos filhos de Deus, renascemos espiritualmente. E esse renascimento nos trouxe autoridade. Essa autoridade pode mudar a nossa vida pessoal. Mas eu gostava de ajudar outros. Oro por elas, oro por essas pessoas. Coloque essas pessoas nas mãos de Deus. E não fale o mal da vida delas. Não fale para Deus o mal, porque Deus não quer saber o mal, quer saber o bem. Por exemplo, essa pessoa está a passar mal na área financeira. Não vá a Deus e diga, pai, ajuda esta pessoa porque ele está a passar mal de finanças. Não diga isso a Deus. Porque Deus sabe o que é que está a passar. Diga a Deus, obrigada, pai, que tu és grande e poderoso e já estás a ajudar essa pessoa na sua área financeira no nome de Jesus. Porque fazendo isso, você está a abençoar a pessoa. Está a declarar palavras boas sobre essa pessoa. Está a declarar bênção sobre essa pessoa. A nível de saúde é igual. Obrigada, pai, que essa pessoa já está curada, em nome de Jesus. Mesmo estando a passar, às vezes, por circunstâncias muito más. Nós dizemos, não, pai, obrigada, pai, que eu creio. Eu creio no teu poder, eu creio nas tuas capacidades e esta pessoa já está curada, no nome de Jesus. Nós estamos a lançar bênção, lançar cura sobre a pessoa, no nome de Jesus Cristo. Isto é a forma correta de viver e a forma correta de falar em todo aquilo que é cristão. Veja o que está aqui escrito. Isaías 54:17. Isaías 54:17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. O que é que isto quer dizer? Que às vezes há pessoas que falam palavras contra nós, ou contra a nossa área da saúde, ou contra a nossa área de finanças, algumas delas sem maldade, às vezes não estão a fazer por maldade, mas sabem o que é que está a passar connosco e começam a queixar-se, começam a falar aos outros, e isso vai criar problemas à pessoa. A não ser que a pessoa faça isto. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Por isso nós dizemos, eu quebro todas as palavras que foram faladas contra a minha saúde, contra as minhas finanças, contra a harmonia e a paz do meu lar, contra o meu trabalho, contra coisa. Os seus colegas,
ouçam, podem dizer, não, isto está muito mal, isto cada vez está pior, isto está agora... Não entre com eles. Não comece a falar o que eles falam. Fale a bênção. Creia na bênção. Fale que o trabalho cada vez está melhor. Cada vez somos mais bem pagos e somos mais apreciados naquilo que estamos a fazer. Em nome de Jesus. Fale isso. Fale a bênção e você terá a bênção. Não fale a parte negativa, porque a parte negativa só vai atrair partes mais negativas. Não fale o que os outros falam. Fale o que Deus fala sobre si. Deus diz que nós somos uma bênção. Nos declara como filhos dele. Poderá haver maior bênção que esta. É das coisas que eu tenho reparado mais difíceis para os cristãos é mudar a forma de falar. Quando a pessoa muda a forma de falar, sabe o que é que acontece? O poder em nós aumenta. Você está a dizer o poder em nós? Sim. Porque nós começamos a confiar naquilo que falamos. E as coisas mais depressa começam a acontecer nas nossas vidas. A bênção mais depressa acontece. Onde havia falta, há abundância, em nome de Jesus. Porque nós estamos a falar abundância. Você está a entender? Nós temos que falar aquilo que queremos. Eu quero-vos levar aqui um versículo para você entender. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Porquê que eu vos encharco tanto com versículos bíblicos? Eu podia estar a falar, mas eu quero que vocês depositem a vossa fé não nas minhas palavras, mas na palavra de Deus. Porque é dela que você tem que levantar e ter confiança. Porque é Deus que está a falar para si. Veja o que está aqui escrito. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Exatamente aquilo que eu tenho estado a dizer. Deus chama as coisas que não são, porque não está a acontecer a bênção, não está a haver bênção, mas Deus chama a bênção à realidade para que a bênção aconteça. Aquele que tem dor tem que parar de falar da dor e que falar, Pai, obrigado, Pai, que eu estou curado, em nome de Jesus. Eu cada vez estou melhor, eu faço tudo, porque eu estou curado, porque és tu, Senhor, e só tu que me estás a curar, no nome de Jesus. Obrigada, Pai, que eu estou ricamente abençoado financeira. Eu tenho finanças como nunca tive até hoje. E você pode perguntar, então, de onde é que vai vir esse dinheiro? Mas o que é que isso importa? Você não está a entender. Você está a falar em... Ouça, diga-me uma coisa. Lá em Gênesis, Deus viu que o planeta era vazio e sem forma. E Deus disse, haja luz. E houve luz. Deus preocupou-se alguma vez em saber como é que a luz ia aparecer? Como é que as coisas iam acontecer? Isso há coisas que nós não nos devemos preocupar. Devemos preocupar em falar as coisas corretas. Porque o resto vai acontecer. Como? Há tanta forma que pode acontecer. Tanta forma. Eu sei lá, eu quero lá saber disso. Eu sou sincero. Eu não quero saber como é que as coisas vão acontecer. Eu quero saber o resultado. Porque o resultado é que vai ter a bênção. Não é saber como vai acontecer. Eu já passei por isso. Uma vez fiz um pedido a Deus e disse, Senhor, já não sei o que é que foi. Pronto, traz-me isto, traz-me uma coisa qualquer, ou abençoa-me com isto, ou não sei o quê. E comecei a pensar dentro de mim pensamentos e dizia, não, Deus vai fazer desta forma. Deus não, se calhar vai fazer desta forma.
Não, ele se calhar vai fazer desta forma. Se calhar é desta. Eu pensei algumas 10 maneiras diferentes de que Deus me podia abençoar. Pois não foi nenhuma daquelas 10. Deus inventou a 11ª, a número 11. Foi uma coisa completamente diferente do que eu estava à espera. Depois de eu ter recebido aquela bênção, eu cheguei à conclusão de não vale a pena pensar como é que vou ser abençoado. Vale a pena acreditar na bênção, só e unicamente. Como é que vai ser? Não sei, nem quero saber. Interessa nós confessarmos a bênção. Confessamos a bênção, cremos na bênção e ela acontece. Como? Não sei. Acontece. Eu, no meu corpo, já fui curado instantaneamente. Dores já desapareceram instantaneamente do meu corpo. Mas já outras dores levaram mais tempo a desaparecer. Porquê? Não sei. Mas eu não continuei a confessar que estava curado. Eu tive um problema no braço que não conseguia levantar mais que isto. Dores horríveis. Eu continuava a forçar o braço e dizia obrigada, Pai, que eu estou curado. Todos os dias fazia mesmo, forçava o braço e todos os dias obrigada, Pai, que eu estou curado. Obrigada, Pai, que eu estou curado. Ao final de talvez um mês, faço tudo com o braço. Estava atrás das costas, que não podia ir, faço tudo com o braço. Eu quero que você entenda. Não interessa o tempo, não interessa quando, não interessa como, interessa o resultado. E o resultado só vai acontecer porque você está a confessar aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, o que é de boa fama. É isso que você está a falar com a sua boca. E por isso é que você vai receber o resultado. Quantas e quantas pessoas vieram ao pé de mim e porque Deus, ouça bem uma coisa. Nós sabemos o que é que nós estamos a passar. As outras pessoas à nossa volta podem não saber o que é que está a acontecer. Mas eu lhe garanto que Deus sabe o que é que está a passar, mas também lhe garanto que o diabo sabe o que é que está a passar com a sua vida. E ele, às vezes, influencia pessoas para vir falar connosco. Para quê? Para nos levar a desacreditar, a não crer em Deus em certas alturas. Porquê? Leva-nos para nos levar à dúvida, para nos pôr, encostar de uma forma, não, isso não acontece, como é que isso pode acontecer? Os milagres, até uma vez acontece um milagre, alguma vez... Ouça bem uma coisa. Nós todos os dias acordarmos, não é? Isso quer dizer que estamos vivos, e isso já é um milagre, porque eu lhe garanto que o diabo não quer que você viva. E só você está vivo, é um milagre. Todos os dias é um milagre. Todos os dias aqueles que conseguem andar é um milagre. Todos aqueles que estão com dificuldade em andar digam, obrigado, Pai, eu te agradeço que eu ando muito bem no nome de Jesus. Não tenho dificuldade nenhuma a andar, não tenho dificuldade em fazer nada na minha vida, no nome de Jesus. Quando você decreta, está a criar alguma coisa, Deus pode operar na sua vida e mudar a sua vida, as suas circunstâncias. Porque Ele é conosco. Você pense no maior ato de amor que você pode pensar. Qual é o maior ato de amor que você pode pensar? Há alguém que fez pela esposa isto ou aquilo, ou que deu isto, ou ajudou uma outra pessoa, um ato de amor. Eu vou-lhe dizer como é aquilo que eu creio que é o maior ato de amor. Alguém que deu a vida por outra pessoa. E eu tenho alguém que deu a vida por mim e que também deu por si. Foi Jesus. Ele deu a vida. O Pai permitiu que o Filho morresse em nosso lugar. O Pai, Deus Pai, se agradou que Jesus morresse por nós. E ao terceiro dia, Jesus foi ressuscitado. Ele pagou o preço por nós. Existe maior ato de amor que este? Então, se Ele já fez tudo isso por nós, como não nos há de curar,
abençoar, libertar, ajudar em todas as circunstâncias. Claro que vai fazer isso. Porque Ele é o nosso Deus. Ele nos ama. Nós nunca... Ouça. Eu lembro-me de uma pastora disse para uma pessoa, um irmão que foi lá ter com ela, e ele dizia assim: você não sabe o que é que eu estou a passar, a depressão que eu estou a passar, aquilo que eu estou a passar. E a pastora vira-se para ela e eu disse: eu acredito que seja difícil, mas você todos os dias, a partir de hoje, ao espelho, você vai dizer o seguinte: você olha para o espelho e vai dizer assim: Deus me ama. E ela todos os dias começou a dizer isso: Deus me ama. E ao final dos dias ela estava diferente. A depressão estava a sair, desapareceu. Tudo desapareceu. Porque ela confiava, e é verdade, que Deus nos ama. Porque nos ama, Ele vai nos curar. Por nos ama, Ele vai abençoar financeiramente. Porque Ele nos ama, nos vai libertar dos assuntos. Porque Ele nos ama, vai abençoar o nosso emprego. Porque Ele nos ama, nos vai abençoar na escola e nas notas que estamos a tirar. Porque Ele nos ama, Ele vai fazer tudo por nós. Mas acredita em mim, nós temos que ajudar a Deus. Não criando problemas para Deus. E como é que criamos problemas para Deus? Falando das coisas negativas. Falando o que não presta. Não. Temos que falar a fé, a confiança, a vitória, para criar caminho para que Deus possa nos abençoar de volta. Porque, ouça, a Bíblia diz: tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Quando nós ligamos a bênção, Deus pode nos abençoar. Quando nós ligamos a maldição e falamos a maldição, e falamos o que não presta, porque o problema não é o falar, não é só o falar, é acreditar naquilo que você está a falar. Porque a pessoa tem uma dor, ela fala a dor e acredita na dor e fala. Mas quando a pessoa fala a cura, pode até na altura não estar a acreditar, mas fala e continua a falar. À medida que vai falando, vai crendo. E quando crê e fala, as coisas acontecem. E você é curado. Há lutas que eu tenho na minha vida que às vezes, se algumas pessoas vissem o que eu faço, chamavam-me de doido. Eu às vezes estou de tal forma que estão coisas a acontecer na minha vida que eu não gosto, que eu não quero. Eu começo aos berros. Literalmente aos berros. A dizer: diabo, eu te ordeno que saias da minha vida, saias deste assunto, saias das minhas finanças, saias da minha saúde, saias... Eu te ordeno no nome de Jesus. Eu quebro toda a tua maldição. Eu falo a bênção para a minha vida e falo a bênção, falo a bênção, falo a bênção, falo a bênção, falo a bênção. É isto que eu creio, é isto que eu tenho. Porque às vezes as coisas não parecem andar, parecem que está tudo parado, parece que está tudo a voltar-se contra nós. Há coisas assim. Eu sei disso. Mas entenda uma coisa: Deus nos chamou para a vitória, não para a derrota. Então, em todas as circunstâncias onde nós estivermos, nós temos que ter vitória. Em todas as áreas da nossa vida temos que ter vitória. Porque para isso fomos chamados. Para que em todas as coisas sejamos mais que vencedores. Foi para isso que nos chamou Deus. Você pode dizer: mas é difícil. E eu lhe vou dizer uma coisa: eu sei que é difícil. Mas digo-lhe uma coisa: quando você sair mais que vencedor, quando você vencer, você vai olhar para trás e vai dizer: epa, foi difícil, mas foi glorioso. Deus me livrou. Uma das coisas que eu faço é lembrar-me das vitórias que eu já tive em Deus. Sabe para quê? Para criar confiança e fé em mim e saber: aconteceu daquela altura, também vai acontecer outra vez. Deus me libertou da morte, também me vai libertar outra vez. Deus me abençoou aqui, também me vai abençoar outra vez. Você entende?
Este está-me a mostrar uma coisa em relação a um dos meus filhos. Agora é. Ora, estamos em Romanos 4:17. Vamos a Mateus 12:37. Mateus 12:37. Vamos lá, Mateus, é ali perto. Mateus 12:37. Eu disse Mateus 12:37. Para você entender como funcionam as coisas, veja o que está aqui escrito. Mateus 12:37. Porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Então quer dizer que temos de ter cuidado com o que falamos. Por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Expliquem-me lá uma coisa. Quem é que quer ser justificado ou quem é que quer ser condenado? Alguém quer aqui condenação? Alguém quer perder? Não. Então você quer ser justificado por Deus. Quer que Deus o abençoe, o ajude. Então, por favor, o que é que você anda a falar? Algumas pessoas dizem-me assim, não, mas eu não estava a orar. Palavras que saem da sua boca, pouco importa se... Ouça, você não diz assim, não, eu aqui estou a orar e você fala. E eu agora não estou a orar, posso falar o que quiser. Ouça bem uma coisa, quando você está a orar, você tem que ter fé por aquilo que você está a orar. Mas entenda uma coisa, quando você não está a orar e estar à vontade, sai muitas das vezes as maiores palavras de fé da sua boca. Porquê? Daquilo que o coração está cheio é de que a boca fala. E quando você está liberto, à vontade, descontraído, é que você fala. E o que você está a falar nessa altura, você está a crer. E muitas das vezes está a falar o que não presta e a crer no que não presta. Portanto, não me venha dizer que eu não estava a orar. Esqueça isso. Porque as suas palavras que saírem da sua boca, você será justificado ou será condenado. Somos nós que escolhemos, não é Deus. Isto não é Deus, é de nós. Nós. Somos nós. O que é que você anda a falar? O que é que você anda a falar? Em minha casa, um ou outro eletrodoméstico já tentou avariar. E você diz, tentou? Sim, tentou. Porque eu agarro e disse, não aceito. Eu não aceito avarias. E você diz, espera aí, como é que você não pode aceitar? Porque eu não quero. Porque eu não quero. Em minha casa todos os eletrodomésticos funcionam sempre. Os computadores funcionam sempre. Tudo funciona sempre. E tudo funciona bem no nome de Jesus. O carro funciona sempre bem. Não tem problemas em nome de Jesus. E você diz, mas isto não, como é que você tem controle sobre isso? Mas é o que eu quero. Quero lá saber se tem controle ou não tenho. É o que eu quero. E eu falo o que eu quero. E eu recebo o que eu quero. Você entende? Você acha que tem lógica uma pessoa que acabou de morrer ressuscitar dos mortos? Não, não tem lógica. Até e depois? O que importa é que ela ressuscitou. O que importa é o resto? Importa que os milagres acontecem. Mas os milagres só podem acontecer só se eu os falar. Só se eu não os falar, nunca vai acontecer. Se você não falar a bênção
a bênção nunca vai acontecer. É a sua vida que está em causa. É a sua vida. Não é a vida dos outros, é a sua vida. Quando nós andamos com Deus, tudo muda. Tudo muda a nosso favor. E nós temos que perceber que Deus opera a nosso favor em todas as circunstâncias. Que Deus nos ama e nos quer abençoar constantemente. Que Deus quer fazer da nossa vida uma vida próspera, uma vida alegre, uma vida feliz. Que nos quer ver curados, que nos quer ver abençoados, libertos, a vencer todas as áreas da nossa vida. E nós temos que ver tudo isso e perceber o que a palavra de Deus diz a nosso favor. Se Deus é por nós, ninguém se pode voltar contra nós em nenhuma das áreas da nossa vida. Eles vão tentaram, com os homens de Deus, tentaram de várias formas em abatê-los, em destruí-los, em tudo mais. Deus interveio sempre e sempre os livrou e da mesma forma vai intervir a nosso favor, mas nós temos que ajudar a Deus, não falando das coisas negativas, mas falando a bênção constantemente, falando sempre a bênção, a bênção, a bênção, a cura, a libertação, porque só assim Deus vai operar. Só assim Deus vai mudar a nossa vida. Só assim tudo vai mudar em nós. Porque nós estamos a falar o que queremos ver. Nós estamos a falar o que queremos receber. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E nós temos que fazer o mesmo. Temos que chamar as coisas que não estão a acontecer. Temos que falar o que queremos. Temos que falar a cura. Temos que falar a bênção. Temos que falar a libertação. Temos a falar a bênção para os nossos casamentos. Temos a falar a bênção para os nossos filhos. Amém. Então vamos chamar o grupo Louvor para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos dizer assim, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Oramos hoje, Senhor, a Ti, com uma confiança redobrada, porque Tu és poderoso para fazer tudo nas nossas vidas, para mudar todas as circunstâncias. Mas sabemos que tem que ter a nossa autorização, nós temos que desejar a bênção em nós e temos que a falar também. Senhor, eu Te agradeço. Eu e toda a minha família, nós estamos curados no nome de Jesus. Eu Te agradeço que todos nós estamos ricamente abençoados financeiramente no nome de Jesus. Eu Te agradeço que há paz e harmonia no meu lar sempre no nome de Jesus. Eu Te agradeço que todos os meus bens, tudo aquilo que colocaste na minha mão, funciona sempre tudo muito bem, inclusive carros, todos os bens, no nome de Jesus. Eu Te agradeço, nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará até nós. Eu Te agradeço no trabalho, tudo funciona bem, não há problemas, nem me levantam nunca problemas no nome de Jesus. É isto que eu creio, é isto que eu falo e é isto que eu recebo no nome de Jesus Cristo. Também Te agradeço que na escola não há impedimentos alguns, tudo funciona sempre muito bem e as minhas notas são sempre muito boas, no nome de Jesus. Pai, eu Te agradeço. Eu falo, eu creio e acontece. No nome de Jesus. Amém. Dão muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.